Bom dia, pessoal. Meu nome é Marinês Siqueira, eu sou pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e atualmente pesquisadora visitante do IMA, Instituto Nacional da Mata Atlântica. No IMA, minha principal atuação é no projeto, como supervisora e colaboradora no projeto Conservação da Mata Atlântica na Bacia do Rio Doce. Muito obrigada. Olá, meu nome é Daniele de Oliveira Moreira. Eu sou bióloga, eu sou doutora em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu estou como pesquisadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Eu sou bióloga de conservação, ou seja, as pesquisas que eu faço são justamente para evitar a extinção das espécies. Por isso, essas pesquisas que realizei até hoje estão relacionadas com ecologia e monitoramento de mamíferos de médio e grande porte, de extinção, conflitos entre pessoas e animais, história da zoologia e modelos de distribuição de espécies. Algumas dessas pesquisas eu executei pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, pelo Programa de Monitoramento de Ungulados da Mata Atlântica, o PROTAPI, e agora pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica. Todas essas pesquisas estão sendo feitas para compreender como as espécies reagem ou estão respondendo às interferências de nós, humanos, no seu ambiente, e também como podemos protegê-las. Olá, eu sou a Daphne, sou bióloga pela Universidade Federal do Paraná, mestre em zoologia e doutora em sistemas costeiros e oceânicos pela mesma instituição. Atuo principalmente nas áreas de ecologia e geoprocessamento e nos últimos anos tenho trabalhado com modelagem de nicho ecológico e o impacto das mudanças climáticas na distribuição de espécies. Olá, meu nome é Deise Almeida dos Reis. Sou bióloga, mestra e doutora em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Desde 2013, realizo estudos na bacia hidrográfica do Rio Doce. Agora, atuo como pesquisadora no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Olá, eu me chamo Natália Costa Soares, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e tenho um mestrado e doutorado em Ciências Biológicas na área de Biologia Vegetal pela Universidade Estadual Paulista do campus de Rio Claro. Eu atuo principalmente dentro das áreas de Ecologia e Biologia Reprodutiva de Plantas e atualmente eu faço parte da equipe de pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica, colaborando no projeto para a conservação e restauração da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do Rio Doce. Oi, meu nome é Thalita Zulpo, eu sou bióloga e sou pesquisadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica. O nosso projeto pretende gerar informações que auxiliem em políticas públicas para a conservação e restauração da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do Rio Doce. A restauração ecológica é um processo que auxilia a recuperação de ecossistemas degradados ou destruídos. A Mata Atlântica já perdeu 88% da sua cobertura original, devido às atividades humanas. O desmatamento ele ocorreu por muito tempo e ainda vem ocorrendo, principalmente por causa da expansão da agricultura e da pecuária sobre as florestas. A bacia hidrográfica do Rio Doce, que é a região foco do nosso estudo, ela está inserida dentro do bioma Mata Atlântica, em áreas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Essa região já sofreu vários danos, inclusive perdas de suas florestas. Por exemplo, a maior parte da bacia é composta de pastagem e pouquíssimas áreas são de vegetação nativa, cerca de 30%. Porém, elas são muito pequenas e muito fragmentadas e não estão conectadas. A restauração florestal ela pode acontecer de uma maneira passiva, como uma regeneração natural, onde sementes de regiões florestadas vizinhas chegam e recolonizam uma área que foi anteriormente degradada, ou ela pode acontecer de uma forma ativa, que é quando nós precisamos tomar ações efetivas para o plantio de mudas ou semeaduras de sementes, né, de espécies nativas na área em que se almeja restaurar. E dentro desse contexto de restauração florestal, pensando em ações futuras de restauração para a bacia hidrográfica do Rio Doce, é que o nosso projeto se encaixa. Isso por quê? Porque nós estamos buscando com o projeto avaliar
a distribuição das espécies de plantas na bacia hidrográfica, ou seja, entender onde essas espécies são encontradas e também compreender como que a distribuição dessas espécies de plantas poderá ser afetada quando a gente considera diferentes cenários de mudanças climáticas. Existem modelos que são capazes de prever o clima no futuro em diversos cenários de emissão de CO2. Se continuarmos emitindo CO2 na mesma taxa que emitimos hoje, que é uma taxa alta causada, entre outros fatores, por um alto grau de desmatamento, por modos de produção insustentáveis, por um consumismo exagerado e pouco consciente, a situação tende a piorar muito. Mas, se formos capazes de implementar mudanças na sociedade que reduziriam essas emissões um pouquinho, aí teríamos condições bem mais favoráveis no futuro. Dentro desses cenários, o clima irá mudar de diferentes maneiras, principalmente a temperatura e a precipitação. No cenário mais pessimista, poderá ficar mais quente e mais seco. Diante disso, nos perguntamos: será que na região onde que essas espécies se encontram será adequada para o futuro? Como se dará a distribuição de espécies de plantas em diferentes cenários climáticos? O futuro que teremos depende de nós. Até o momento, nós já comparamos os dados dos modelos climáticos com dados de estações meteorológicas para definir quais modelos que mais capturam a variabilidade climática da bacia do Rio Doce. E já analisamos quais espécies arbóreas têm dados suficientes para então serem utilizadas no projeto. Ao final do projeto, nós teremos mapas que indicarão quais locais serão mais ou menos afetados pelas mudanças climáticas e quais espécies terão mais ou menos chance de sobrevivência em determinada região. Com isso, nós poderemos visualizar quais locais são mais indicados para conservação, ou seja, onde deveremos criar ou manter unidades de conservação, como parques e estações ecológicas, para evitar a perda de biodiversidade e extinções locais, e quais espécies são mais indicadas para serem utilizadas nos processos de restauração. Dessa maneira, o nosso projeto irá contribuir para o planejamento de ações efetivas de conservação e restauração da bacia do Rio Doce.